Olá, bem-vindo à nossa primeira aula. Eu, seu professor Miquel Mack, estou aqui para começarmos a nossa aula de hoje e vamos falar sobre a linguagem oral e escrita. É um assunto muito importante, pois nós temos algumas diferenças em relação à forma como a gente escreve para a forma como a gente fala. Isso é importante, já que estamos falando do português instrumental, que é o português destinado à área da saúde, não é isso? Então, nesse quesito, nós temos as linguagens, ou a linguagem, na verdade, adequada para cada contexto de fala. É necessário entender que, de acordo com o ambiente em que estamos, de acordo com as pessoas que estamos nos comunicamos, precisamos ter uma forma de falar adequada, específica, clara e que siga alguns conceitos para que a linguagem seja totalmente compreensível e alcance os objetivos necessários. Também é importante destacar que quanto mais nós procuramos entender as outras pessoas, entender o outro, quanto mais nós estamos focados em saber sermos empáticos, também podemos assim adequar a nossa linguagem de forma mais específica para aquele contexto. Mas vamos nos adentrar um pouquinho mais nesse conteúdo e ver como é que funciona essa questão da linguagem oral e da linguagem escrita. Sabemos que dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, na área da saúde, nós vamos ter alguns conceitos de linguagem. A linguagem é um pouco diferente da língua e precisamos decifrar esses códigos de explicação. Primeiro, a língua é o que a gente pode chamar de idioma, certo? Língua é o mesmo que idioma, são sinônimos. Então, do mesmo jeito que existe o português, o alemão, o inglês, o espanhol, também nós temos alguns conceitos dentro da própria língua, certo? Algumas diferenças, algumas variações que a gente pode ver de forma mais aprofundada depois. Porém, o conceito de linguagem já é diferente. Enquanto língua é idioma, é um conjunto de códigos que possui significados, símbolos como, por exemplo, as letras, entendeu? Tudo isso nós vamos chamar de língua, ou seja, idioma. Quando nós tratamos de imagem, ao tratarmos do conceito, da definição da palavra linguagem, o que vai acontecer? A linguagem são as inúmeras formas de se expressar, de transmitir comunicação, de transmitir um entendimento para algo que você deseja expressar. Exemplo, na linguagem você pode falar ou você pode apenas expressar em um olhar, em um sorriso. São inúmeras formas. Também dentro da linguagem, nós temos os recursos, outros tipos de recursos visuais ou até mesmo sonoros, que não necessariamente precisam ser palavras, mas quando falamos de idioma, estamos falando exatamente de palavras, certo? Porém, no caso, que é a língua. Porém, quando a gente fala de linguagem, a linguagem já é o conceito de formas de se expressar que não necessariamente envolve falar ou escrever. Isso é importante porque quando você entende a diferença entre língua e linguagem, ou seja, quando você entende que língua é o código, é o conjunto de códigos que compõem o idioma, enquanto a linguagem são as inúmeras formas de você se expressar, você entende que você pode adequar a sua linguagem, por exemplo, ao contexto em que você estiver inserido naquele momento de fala. Por quê? Não apenas quando falamos de linguagem, estamos falando da língua em si, do idioma, do código de comunicação falado ou escrito, mas também estamos falando da nossa linguagem corporal, da nossa expressão facial, que tudo isso colabora para um bom entendimento de quem está lhe ouvindo. É necessário que a pessoa que te ouve possa entender não apenas as suas palavras, mas que o conjunto de tudo, ou seja, das palavras, mas da sua expressão, do seu corpo, do seu rosto, de tudo que compõe a forma como você está mencionando aquela informação, tudo isso colabora, contribui para o entendimento perfeito de quem está lhe ouvindo. Isso é importante demais na área da saúde, porque quando falamos de comunicação entre uma gestão hospitalar e o paciente ou a família deste paciente, seus acompanhantes, é importante porque pode mudar completamente a forma de como a pessoa recebe aquela mensagem. Isso pode refletir tanto nos resultados clínicos,
pode refletir na saúde do paciente, pode refletir na melhora ou na piora dele, infelizmente, mas tudo isso contribui para esses quesitos de recepção de quem está ouvindo e também, claro, de quem está falando, né? Na forma de falar, na forma de se expressar. Pois bem, quando falamos de linguagem, e nós precisamos entender que a linguagem na área da saúde, ela é por demais importante, justamente pelo fato de que você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas que estão enfermas, estão doentes, pessoas que estão preocupadas, ansiosas, pessoas que estão com medo de que algo aconteça, de que o pior aconteça, né? Então, tudo isso é necessário ser levado em consideração justamente que é para a família, o paciente, enfim, todas as pessoas envolvidas naquele contexto possam lidar com a situação, por mais que difícil, da melhor maneira possível. E o profissional de saúde, ele é muito importante e necessário para esta hora ter todo esse conhecimento, essa competência de saber falar, de saber tratar. Claro que a gente entende que quanto mais a gente humaniza o atendimento, o trabalho com o público, né, isso com aqueles que estão sendo atendidos por nós, consequentemente os seus familiares, amigos, enfim, aqueles que estiverem presentes no momento, quanto mais a gente humanizar esse atendimento, melhor será para essas pessoas que estão recebendo o atendimento. Lembrando que, às vezes, a questão da gente pensar que precisamos ser tão profissionais pode soar um pouco ríspido, um pouco grosseiro, um pouco fora, né, distante dessa questão de empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você conseguir entender as pessoas. Então, nós precisamos entender que o profissionalismo, ele não exige da gente ter uma cultura de forma fechada, né, séria. Não, precisamos entender que o profissionalismo, ele nos demonstra, ele nos ensina a sermos completamente empáticos, completamente sábios na forma de falar, na forma de tratar, na forma de repassar a informação necessária para o paciente e os seus familiares. Mas vamos além, nós precisamos entender que quando falamos da questão de escrita ou de fala, temos alguns conceitos diferentes. Porque mesmo quando a gente leva o lado um pouquinho profissional na questão, por exemplo, da fala, nós vamos terminar sofrendo no momento do uso da fala algumas abreviações, por exemplo, em vez de estar, nós podemos dizer tá. Então, são coisas comuns, porque a coloquialidade, ou seja, a fala do dia a dia, mesmo no ambiente de trabalho, pode nos levar a usar algumas abreviações, alguns conceitos mais simples. Isso é importante porque a partir do momento que você tem uma ficha médica, tem um relatório, alguma prescrição de receita, por exemplo, uma coisa é para você que é profissional da área, uma coisa é para você que conhece os termos, que sabe o que cada palavra ali significa, ou até mesmo você consegue decifrar a letra do médico. Mas quando a gente está falando do paciente, é completamente diferente, porque ele não vai saber o que está escrito ali, ele não vai entender, a maioria das pessoas não vai entender para que serve aquela medicação, por exemplo, ou como deve ser utilizada aquela medicação. E você é o profissional responsável por ajudar aos pacientes ou a família do paciente a entender completamente o que está sendo dito. Então é necessário que tenha esse controle de como repassar a informação. Claro que quando a gente pega o material escrito, nós vamos ter aquela configuração realmente das palavras completas, né? Nós vamos ter a configuração também das palavras de forma mais formal, né? Usando a linguagem padrão. Porém, quando nós vamos explicar ao paciente, ó, tá aqui sua receita, o médico passou essa seguinte medicação, é assim, assim, assim. Então você pode explicar da maneira que o paciente entenda da melhor maneira possível. Porque uma coisa é o que está escrito, geralmente vem nos termos mais técnicos e mais conhecidos da área de saúde. Porém, para o paciente ou para a sua família, talvez não seja tão compreensível assim. E é sua responsabilidade adequar o conteúdo ao entendimento dessa família, desse paciente. Entendeu? Então, nós estamos tratando de que
precisamos ter uma linguagem adequada para o nosso contexto de fala, mas também para o nosso contexto de escrita. Enquanto na escrita, sim, na hora de uma prescrição ou na hora de uma explicação, vou explicar aqui o que o médico diz, você pode ter nesse momento uma maior, digamos assim, facilidade na forma de escrever, por levar a linguagem um pouco para o lado mais informal. Porém, quando se trata de um termo realmente de prescrição médica oficial, aí você precisa seguir o regulamento, você precisa seguir a ordem de linguagem da língua padrão, da norma culta, que é aquela que determina, por exemplo, as palavras sem abreviações, as palavras acentuadas corretamente, toda a história, a estrutura que você está mencionando ali, os períodos, os parágrafos, a frase, todos pontuados devidamente, até porque uma frase sem pontuação, ela não diz nada. Pois é muito comum a gente conversar no dia a dia, por exemplo, no WhatsApp, ou simplesmente na hora de falar, você não diz, tem uma interrogação aqui, você, pelo seu tom de voz, pela sua forma de se expressar, você demonstra que é uma pergunta, que é uma afirmação, que é uma ironia, certo? Porém, na hora da escrita, você precisa utilizar os sinais de pontuação. Por exemplo, a interrogação para dizer que você está perguntando. Então, qualquer texto que não possua pontuação, não tem informação válida ali, não tem uma informação completa. É necessário que toda a informação seja completíssima para que você transmita exatamente com perfeição e com qualidade o que você está querendo dizer. Mas, nos aprofundando um pouquinho mais nesse contexto, quando falamos da área da saúde, nós temos que entender que várias nomenclaturas, vários termos, eles não são totalmente entendíveis, não são compreensíveis ao público em geral. E faz parte da capacitação do profissional da área da saúde repassar a tradução, digamos assim, para essas pessoas que não conseguem entender com perfeição a mesma compreensão que você tem. Eles não conseguem saber o que significa tais palavras, tais conceitos. Por exemplo, são formas de se falar que a gente, no estudo da língua, vamos chamar de contextos específicos da área, certo? Existe o contexto específico, né, o tipo de linguagem adequada, digamos, para a área policial, para a área da saúde. Então, cada ambiente de trabalho vai ter, para a área do direito, cada ambiente vai ter o seu modo de falar, vão ter os seus jargões, as suas palavras específicas e que vão fazer todo sentido para quem é da área, mas para quem não é, vai ter uma dificuldade muito grande em entender. E faz parte do trabalho de alguém que atua na saúde transformar toda essa questão para a facilidade de entendimento dos seus pacientes ou familiares. Então, as técnicas de, digamos assim, de repasse, de transformação dessa palavra ou dessas expressões, o repasse dessas modificações que você precisa fazer é de mais importante. Por quê? A partir do momento que você explica o conceito dos termos técnicos para quem não é técnico na área, quem não é conhecedor da área, você faz com que aquela pessoa consiga adequar a sua vida, por exemplo, ao tratamento, que ela possa entender de fato, eu preciso tomar esta medicação, preciso tomar desta maneira, eu preciso saber para que serve esta medicação, preciso saber quais são os efeitos colaterais, preciso ter uma total noção de tudo isso para que eu possa desenvolver ou, digamos assim, né, seguir o cronograma com todo o conceito possível, necessário para que eu tenha sucesso no tratamento. A partir do momento que eu entendo com perfeição, com clareza, aquilo que foi repassado para mim, mesmo que eu não seja da área, eu tenho condições agora de seguir o passo a passo daquele tratamento. Consequentemente, o resultado sai muito melhor. Então, faz parte do profissional, da atuação do profissional da área de saúde, repassar essa informação de forma clara. Por quê? Nós trabalhamos, né, com vocês em relação a turmas técnicas. Então, esses técnicos, vocês, são responsáveis por receber informação geralmente de superiores, por exemplo, de médicos, né, pode ser,
que já passa a informação. A questão do pessoal, os técnicos em enfermagem, eles vão ser responsáveis pela aplicação da medicação, mas é necessário que aquela medicação com nome totalmente diferente, estranho, né, distinto da maioria da população, ela seja repassada. Ó, isso daqui é para tratar a sua febre. Essa medicação serve para diminuir a inflamação. Essa medicação serve para melhorar, baixar a sua pressão. Ah, mas esse não é o termo que a medicina utiliza. Até porque quando a gente fala em pressão, é comum a maioria das pessoas dizer, vai tirar minha pressão? Aí você pode explicar. Não, a gente vai medir, vai verificar. São palavras mais famosas, digamos assim, no conceito coloquial, no conceito do dia a dia, porém não foge à regra do sentido, diferentemente da palavra tirar a pressão. Então, nós precisamos entender que nós não somos os donos da ciência, os detentores do saber, mas nós somos aqueles que simplesmente transmitem as informações necessárias para aqueles que precisam, certo? Então, quando falamos de linguagem na área de saúde, nós estamos falando de adequar essa linguagem, essa forma de você falar, que não envolve apenas palavras, mas envolve também a sua expressão corporal, o seu jeito, o seu tom de voz, a sua postura, tudo isso para transmitir a informação, o conteúdo necessário e importante para aquele que está precisando dos seus cuidados. Outro ponto importante que a gente também tem na área da saúde, quando falamos dos conceitos técnicos, certo? Estamos falando do preencher dos relatórios, por exemplo, ou preencher de algum documento que seja necessário. Para isso, é necessário que você utilize a linguagem padrão. Nós não vamos aqui trabalhar mais com a linguagem de forma coloquial, da linguagem mais clara, digamos assim, mais específica para o entendimento de cunho geral. Não. Você, neste momento, que vai produzir, que vai preparar um relatório, que vai trabalhar com alguma documentação, você volta para a linguagem padrão, para a linguagem específica da sua área. Neste momento, não tem problema. Na verdade, é o correto você utilizar a linguagem padrão ou a linguagem específica da sua área. Então, pode utilizar todas as nomenclaturas corretas, todas as nomenclaturas conhecidas da área, porque neste caso é indispensável essa utilização. Aqui nós não estamos trabalhando com pacientes ou seus familiares. Não, nós estamos trabalhando com pessoas que são da mesma área que vocês, são todas da área da saúde, e elas precisam está dentro do mesmo padrão, dentro da mesma configuração de entendimento. Então, para isso é necessário que você utilize os termos conceituais da sua área, certo? Então, a partir do momento que formos trabalhar com documentações, as documentações elas serão responsáveis elas serão de responsabilidade sua para utilizar os termos conceitos padrões, tá bom? Então, só para finalizar, dando um pequeno resumo da nossa aula, nós falamos sobre a linguagem oral, a linguagem escrita, que são indispensáveis na área da saúde, e nisso é preciso que você tenha o conteúdo, o conhecimento, tanto da linguagem padrão da sua área, mas também da forma de repassar da maneira mais clara e acessível para o público em geral. Outra coisa é quando você precisa preencher uma documentação, certo? E para isso é necessário um relatório ou os dados do paciente, enfim, aí você deve colocar a linguagem de forma conceitual da sua área. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula. Nós teremos outras e eu fico aqui aguardando vocês. Que vocês tenham um excelente entendimento do nosso conteúdo, certo? Qualquer dúvida, estamos às disposições de cada um de vocês. Tenham todos uma excelente manhã, tarde ou noite, até porque nós estamos trabalhando com o conceito de plataforma. Então, que Deus abençoe todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!